E aqui estamos palpites de futebol para sábado, dia 22/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like. Isso é importante porque ajuda na recomendação do vídeo e do canal. Nossa meta é de 30 likes. Bem louco! Copa América, Equador contra Venezuela, palpites, casa vence. Jogo under, menos de 3 gols e meio. México e Jamaica, palpites, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Criciúma contra Botafogo, palpite, fora vence. Grêmio e Inter, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Cuiabá e Atlético Goianiense, palpites, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Vasco e São Paulo, palpites, fora vence, empate anula. Dupla chance, fora vence, empate. Série B, CRB contra Guarani, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Operário e Botafogo, palpite, casa vence, empate anula. Ituano e Brusque, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série C, Tombense e Floresta, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Londrina e Botafogo, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. MLS, Cincinnati contra Revolution, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Columbus e Kansas, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. DC e Dynamo, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. New York Red Bull contra Toronto, palpite, casa vence. Orlando e Chicago, palpite, casa gol. Filadélfia contra Charlotte, palpite, casa vence, empate anula. Minnesota e Austin, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Casa gol. Nashville contra New York City, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Lois City contra Atlanta, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Colorado e Montreal, palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Real e Galaxy, palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Los Angeles contra San José, Timbers contra Vancouver, palpites, jogos over, mais de 1 gol e meio. Seattle contra Dallas, palpite, casa vence, empate anula. Eurocopa, Geórgia contra República Tcheca, Turquia e Portugal, palpites, fora vence, empate anula. Bélgica e Romênia, palpite, casa vence. Campeonato japonês, Machida contra Fukuoka, Niigata contra Kawasaki, Verde e Nagoya, Osaka contra Kobe, Iwata e Osaka, palpites, jogos over, mais de 1 gol e meio. Kawasaki contra Hiroshima, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Sagan contra Kyoto, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Shonan e Tóquio, palpites, casa vence, empate anula. Dupla chance, casa vence, empate. Urawa contra Kashima, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. E Campeonato Uruguaio, Cerro contra Danúbio, Maldonado contra Fênix, Racing Defensor, palpites, jogos under, menos de 3 gols e meio. Progresso contra Peñarol, palpite, fora gol. É mesmo, é? Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!